Hoje, eu, Cristina Villanova, e a estudante de jornalismo da SES Unita, Laís Anjo, vamos conversar com os jornalistas Brendo Washington, Generson Alves e Milena Macedo. Bem-vindos ao podcast Ser Jornalista, Brendo, Generson e Milena. Bem-vindos. Muito obrigado. Eu agradeço, é uma satisfação estar aqui com vocês hoje. Eu também agradeço e é um prazer poder conversar com vocês hoje. Brendo Washington é escritor, jornalista e produtor de conteúdo com habilidades de produção, além de conhecimento sobre edição de imagem e vídeos. Atualmente, Brendo trabalha como assessor de comunicação na Câmara de Vereadores de Toritama. Generson Alves é jornalista, foi editor do Jornal Extra de Pernambuco, é assessor de imprensa do deputado estadual Eric Lessa. Generson também é professor e atua no cenário literário de Caruaru. Milena Macedo é editora de imagem desde 2015 e atualmente trabalha na TV Asa Branca. Tem experiência com texto, reportagem e fotografia. Vamos conversar um pouquinho agora, começar o nosso bate-papo. Sejam bem-vindos, seja bem-vinda. Agradecemos também a participação aqui da nossa estudante do 7º período de jornalismo, Laís. Então, como Brendo e Generson têm algo em comum, ou várias coisas em comum, pelo que nós visualizamos, viu, do currículo de vocês, em relação à assessoria, como é trabalhar com assessoria de comunicação e de imprensa, e se vocês observam diferenças entre assessor de comunicação e assessor de imprensa? Primeiramente, gostaria de agradecer ao convite, Cristina, Laís, e boa pergunta. Inclusive, foi um assunto bastante discutido, durante a faculdade, sobre essa diferença entre jornalismo de comunicação e de imprensa, porque hoje a gente vivencia um quadro dentro do mercado de trabalho onde as pessoas têm buscado cada vez mais profissionais do jornalismo para atuar também em outras áreas, como social media e até mesmo na produção de conteúdo. Então, eu acredito que haja sim uma diferença e, ao mesmo tempo, os dois âmbitos acabam se colocando no mesmo lugar a partir da produção e no dia a dia, Então, acredito que a gente, por vezes, consegue refletir sobre esse assunto, por vezes a gente consegue tentar entender o que é que eu estou fazendo, jornalismo de comunicação, de imprensa, que assessoria é essa que eu estou praticando. Mas aí, ao mesmo tempo, também a gente está tão ali na correria, a gente está tão ali no dia a dia que a gente só faz e muitas vezes a gente não consegue necessariamente parar e refletir sobre. Mas eu acredito que existe esse processo de transição que a gente está vivenciando hoje, principalmente com a questão das redes sociais, com a questão de todo o material que está sendo produzido hoje. A gente tem empresas que nem são necessariamente do jornalismo ou do âmbito político, que estão também procurando por jornalistas para poder produzir o seu conteúdo. Então, acredito que a gente ainda precisa pensar muito sobre esse assunto, refletir muito sobre esse assunto para tentar entender mais ou menos o que seria assessoria de comunicação, o que seria assessoria de imprensa. Mas eu acredito que o que a gente poderia definir é que a assessoria de comunicação vai trabalhar no âmbito geral, independente de ser jornalismo ou não. Já a assessoria de imprensa vai trabalhar diretamente, realmente, com a questão dos veículos de comunicação, tentar trazer o seu assessorado justamente para dentro do jornalismo, para a mídia, e dar esse destaque para esse assessorado, E você, Generson? Perfeitamente, uma excelente explanação aqui do amigo Brendo. E principalmente quando nós observamos esse link que a assessoria de imprensa precisa ter com os veículos de comunicação, essa percepção dos fatos geradores de notícia, efetivamente, conseguir equilibrar aquilo que é de interesse do assessorado e aquilo que é de interesse do público, porque muitas vezes são assuntos, são questões de ampla importância, mas que o assessor de imprensa é que normalmente vai ter essa sensibilidade para contar o como, para aprender, para fisgar a atenção e, inclusive, cavar alguma pauta, alguma entrevista, despertar também que a imprensa procure outros meios e outras formas, Então, é algo muito importante e é algo que tem tudo a ver, inclusive, com o nome do podcast, Ser Jornalista. Ou seja, é o ser jornalista,
o jornalista é aquele que lança luzes sobre o fato do dia, né? Do francês lá, né? Jour, dia. E o ser, né? A essência. Então, é preciso passar por essa essência do jornalista para compreender, inclusive, aquilo que é de interesse público. Muito bem. Vocês atuam na assessoria de políticos. Quais as características e habilidades que um assessor de imprensa política tem que ter? Então, acredito que primeiramente você tem que gostar muito de política, porque você vai tentar trazer tudo que você aprendeu na faculdade, tudo que você aprendeu no mercado de trabalho para esse âmbito. E a partir do momento que você está inserido dentro da política, você começa a entender que a comunicação ela funciona de uma forma totalmente diferente de um jornalismo de redação, de um jornalismo mais habitual. Então, você acaba tendo que tentar entender como é que funciona. Por mais que você também goste de política, você vai ter que se adaptar, né, justamente à questão do âmbito ali das pessoas que estão ali para justamente falar sobre política, para ser político e por muitas vezes lidar com situações que são bem complicadas. Então, você tem que ter muito tato assim, para a gestão de crise, você precisa ter muita desenvoltura para pensar em como as pessoas vão avaliar aquele conteúdo, ao passo que num jornalismo mais tradicional, você vai estar ali mais preocupado com a verdade, você vai estar preocupado com o fato e não necessariamente em como as pessoas vão interpretar aquele fato. Mas quando você vem para a comunicação de política, você precisa trabalhar isso de uma forma que o seu assessorado ele consiga se destacar dentro do que você está produzindo. Por muitas vezes você vai ter que lidar com uma crise e muitas vezes você também vai ter que trazer um assunto e que esse assunto se torne algo que a imprensa queira falar sobre. E por muitas vezes também você precisa tentar entender como que você faz isso sem necessariamente parecer que você está vendendo um produto, mas que de fato você está trazendo um assunto de relevância que precisa ser discutido no âmbito da comunicação. Perfeitamente, né? A política faz parte da nossa vida, né? Aristóteles já dizia que o ser humano é um animal político, né? E essa política com P maiúsculo, que é algo tão importante, necessário e acho que a gente precisa ainda desenvolver cada vez mais em nosso país, né? E a assessoria de imprensa, na minha avaliação, tem esse papel, inclusive em certa medida didático, né? Eu me lembro que às vezes na condição de repórter de política, muitas vezes eu farejava polêmica, né? É claro que a gente tinha consciência também do didatismo, né, de trazer algo aprofundado, mas o repórter de política gosta de polêmica e às vezes vai procurando, né, constrói uma pergunta de uma forma meio capciosa, né, fica jogando a casquinha de banana, né, que enquanto assessor a gente lança cuidados, né, procura vacinas para essas coisas. Bem colocado. Né? E a gente vê, às vezes, que é bom refletir, né? Até que ponto essas cascas de bananas, essas perguntas capciosas realmente são oportunas ou não, né? Às vezes dá uma manchete interessante, mas será que contribui para educar também as pessoas ou para informar da melhor forma possível? Então, eu acredito que é um equilíbrio que é preciso ser trazido e que está nas origens da assessoria de imprensa lá desde os Estados Unidos, né, com o Irving Lee, quando na declaração inicial, né, dele ele dizia, olha, a gente está fazendo isso aqui para trazer mais transparência, né, porque as informações são importantes para o público, a gente quer aproximar, né, não é maquiar nada, pelo contrário, é aproximar, esclarecer e divulgar. Verdade. E como vocês preparam um assessorado para o relacionamento com a imprensa? Já, né, que ambos, né, têm um assessorado político, né? Um assessorado e um assessorado. Como é que vocês fazem isso? Então, acaba sendo muito um trabalho de a gente entender para onde que a gente está indo, em primeiro lugar, qual tipo de veículo de comunicação
e principalmente por se tratar de política, qual o viés político também daquele veículo de comunicação. E aí, a partir disso, tentar prever mais ou menos quais são os assuntos e as cascas de banana que vão tentar nos colocar dentro dessa entrevista. E aí acaba sendo um processo também da gente tentar criar, como é que eu posso dizer, estratégias de lidar com essas perguntas também. Porque por mais que a gente saiba que o nosso assessorado ele tem, assim, um posicionamento do qual a gente consegue lidar com qualquer tipo de entrevista, a gente também entende que, dependendo da pergunta e dependendo justamente da casca de banana, se ele não estiver bem preparado, ele pode sim vir a acabar cometendo uma gafe ou respondendo algo que não deveria. E lá, mais ou menos, lá com a Carol Gonçalves, né, a vereadora de Toritama, a gente tem um trabalho muito de tentar entender o que também as pessoas esperam dela. Porque por não ser só uma política, mas uma política jovem, que tem 25 anos, que mora numa cidade que é bem tradicional em termos de valores, e aí ela traz pautas que, de certa forma, acaba gerando polêmicas, que é a defesa dos direitos LGBTs, a defesa também dos direitos das pessoas negras, das pessoas trans, das pessoas que sofrem diversos tipos de preconceito. Então, por vezes, por mais que você esteja ali para falar sobre um assunto de saúde, essas outras pautas acabam nascendo de uma forma ou de outra dentro do papo, e aí a gente precisa justamente lidar com esse tipo de abordagem, né? De tentar trazer, de fato, a pauta mais relevante naquele momento. E aí, ok, a gente vai falar sobre esse assunto, mas vamos marcar um outro horário para que a gente possa aprofundar esse tema, para que a gente possa realmente falar sobre isso com mais tempo, entendeu? Então, acho que é muito disso também. E a gente vai acabar, de certa forma, tentando entender mais ou menos como é que funciona, e a cada entrevista a gente vai evoluindo, né, nesse sentido de justamente lidar com a imprensa dessa maneira. Salvo engano, é um texto do Ricardo Gondim, que ele diz que em alguns momentos querem transformar a política, principalmente os debates, né, nessa questão toda, em um duelo de bufões, né, em que um grita, outro grita e não se chega a consenso nenhum. O que vai de encontro à própria natureza, à própria essência da política, que é a tese, a antítese e a síntese, não é? Então, assim, é muito relevante essa fala do Brendo, porque é preciso, né, que os assuntos sejam tratados com a seriedade que eles exigem, com a ponderação, com o equilíbrio, com os argumentos, né, coerentes, e deixando claro, né, a cosmovisão, né, os posicionamentos. Então, assim, do ponto de vista prático, né, eu não tenho tanta dificuldade. O meu assessorado tem uma oratória muito boa, né? O cara é formado em direito, né? Foi professor, né? Inclusive desta casa, ministra cursos de oratória, então ele sabe se sair bem. Facilita muito, né? A gente já teve algumas outras experiências com pessoas que falavam bem mais por conta de um talento natural, né? Mas sem tanto conteúdo, e às vezes tinha alguns entraves, né? Então, assim, é muito boa essa qualificação mesmo do assessorado, que aí a gente coopera mais atentando um pouco para a visão do jornalista, né? Daquilo que o jornalista provavelmente pode fazer, da visão que o jornalista provavelmente vai levar, né? E entendendo também que o veículo de comunicação serve para falar com o público, né? Então, assim, é claro que está se falando com o jornalista, mas o jornalista ali está representando o público e o político está falando para o público, para a pessoa, para as pessoas. Eu acho que isso, quando a gente tem isso em mente, muitas coisas já se resolvem por conta própria. E trazendo, né, o contexto para a reportagem de televisão, que é o que eu lido diariamente, o mesmo cuidado que vocês têm
ao preparar a pessoa para falar, digamos, em uma audiência pública ou em uma reunião sobre segurança pública, que é o que acontece muito aqui na região, existe o cuidado, né, na edição de imagem e texto, porque existem também regras a serem seguidas, porque a política dentro da televisão também existe, né? Todo um cuidado, não é exatamente o que eles falam que vai entrar na sonora, na entrevista, exatamente. E eu lembro que enquanto estagiário, quando eu comecei a trabalhar com isso, que era em Câmara de Vereadores, falando sobre, nas sessões plenárias, eu tinha medo, às vezes, de escolher o que não era para ser escolhido, a ser falado, né? Como era mídia pequena, ainda tinha medo. Quando eu vim, né, trabalhar em mídia tradicional, em televisão mesmo, o medo ainda foi maior. Mesmo tendo, né, uma pessoa depois para revisar aquilo que eu tinha separado. Às vezes deixava a sonora na íntegra, igual eu acho que isso aqui foi bom, mas isso aqui também é interessante. Então, vocês preparam, né, todo o discurso, vamos dizer assim. Ele, quando dá entrevista, geralmente é uma resposta objetiva, que facilita demais a edição da reportagem, que no fim das contas, né, a comunicação ela é passada para a população. Tanto a intenção do assessor ao preparar a pessoa, quanto também, né, a reportagem produzida para informar as pessoas. E eu acho Porque a informação é pública. Eu acho muito importante até a colocação da Milena, porque de fato, quando você passa por um veículo de comunicação, você consegue trabalhar dentro da assessoria de uma forma mais prática. Porque você, de certa forma, consegue prever o que a mídia vai comprar, o que a mídia vai querer falar e justamente quais recortes vai chamar mais a atenção da mídia. Exatamente. Então, do isso que é muito adianta importante falar também. sobre tal coisa se vocês sabem que, na verdade, não vai ser relevante para aquele tipo de mídia, né? Vamos falar Exatamente. televisão, por exemplo. É isso. São alguns segundos que vão entrar de sonora, né? Que às Exatamente. vezes o camarada quer Fala 5 minutos. cantar a saga do vaqueiro, né? Não dá. Aproveitar o tempo. E em relação ao cuidado com a imagem do cliente de vocês, como é que vocês conseguem conduzir isso? Na nossa equipe tem uma pessoa que é especialista em moda, né? E ajuda bastante nisso, né? E o assessorado também tem essa compreensão, né? Que a roupa fala também, né? A postura fala, a questão visual, né? As expressões visuais, faciais, tudo isso também passa informação, né? O tipo de roupa, a coloração. Então, é super importante ter essa compreensão de que tudo comunica, né? O tom da voz, enfim, é um trabalho bem amplo, né? Para que tudo coopere com a mensagem que quer ser transmitida, né? Que evite-se ruídos. Eu acho muito importante essa pergunta, porque a gente também tem que entender que por trás de um político também tem uma pessoa. E por muitas vezes, quando a gente fala de imagem, a gente, enquanto assessor de imprensa e até mesmo com todas as percepções de marketing, de jornalismo, de mídia, a gente consegue ter a compreensão do que vende, do que conquista as pessoas, do que chama a atenção. Mas aí, ao mesmo tempo, a gente precisa ter justamente esse paralelo de entender o que o meu assessorado vai querer fazer. O que é que ele realmente compactua, o que ele realmente gostaria de fazer. Para que não seja um trabalho de imagem que só pense justamente no que as pessoas vão pensar daquilo. Exato. Mas, de fato, o assessorado se sentir confortável com isso. Eu falo isso porque eu já vi casos assim de político que, assim, de certa forma, acaba aderindo a um determinado estilo porque vai conquistar as pessoas ou que vai facilitar até mesmo a identificação daquele político, seja por meio do cabelo, seja por meio de uma vestiária. E isso, de fato, funciona, porque a gente, quando vai para a prática, as pessoas não conseguem lembrar o nome do político. Então eles falam, fulano que tem o cabelo vermelho, Beltrano que tem o cabelo grande, que usa aquele óculos. Então, assim, de fato, na política, como as pessoas não gostam tanto de política como deveria, elas não conseguem decorar o nome dos políticos. Então você acaba tendo que justamente aderir a
identificação por meio dos traços daquela pessoa. Então, de fato, a gente acaba tendo que, por vezes, conversar de como a gente vai trazer a imagem da assessorada, no caso da vereadora, e como a gente vai trabalhar isso de maneira que as pessoas consigam identificar ela. A gente já tem uma facilidade pelo fato dela ser uma pessoa que se destaca dos demais. Ela é uma vereadora jovem, ela é mulher, que a gente tem ali em Toritama uma Câmara com 13 vereadores. Desses 13 vereadores, apenas 3 são mulheres. E ainda assim, dessas 3, a única com pautas de fato feministas e que traz isso no seu mandato, que traz isso no seu discurso é a Carol. Então isso facilita muito o nosso trabalho, porque a gente sabe que as pessoas conseguem identificar ela de uma forma ou de outra. Mas aí, ao mesmo tempo, a gente também precisa ir trabalhando isso, porque a gente sabe que quando se trata de mídia, um gesto, um determinado acessório, uma roupa, pode acabar trazendo um efeito justamente contrário do que a gente gostaria. Então, acaba assim tendo esse processo de a gente tentar adaptar aqui, tentar adaptar dali. E como a gente tem uma equipe reduzida, o nosso gabinete tem apenas um assessor de comunicação, que sou eu, e a chefe de gabinete. Somos 3 pessoas na equipe. Então, como a gente, de fato, não consegue fazer tudo ao mesmo tempo e, ao mesmo tempo, pensar em tudo, a gente vai catando referência. Então, a gente tem uma lista de pessoas que a gente se identifica, que de fato também traz muito do que a gente pensa, do que a gente compactua, para que a partir disso a gente consiga de fato também fazer o nosso trabalho por meio dessas referências. Eu acredito que é muito essencial nesse processo. Por isso que o cuidado da assessoria com a imagem, com a identidade, com a reputação, né, seguem alinhados, não é assim? Exatamente. Porque assim, quando você pensa na imagem, né, em relação do que representa, da imagem, né, desse cuidado, mas o que representa aquele político, né? O que representa aquele vereador, aquele deputado, né? Então, como é que é essa imagem desse político para o público, né? Como é que é manter essa imagem? Ela fica ali, né? Nivelada, vai aumentar, né, a sua reputação. E quando ocorre, né, algo diferente, né? E o político também traz sua identidade, né? De alguma forma. Então, vocês trabalham muito com isso. É mesmo interessante essa questão da imagem, porque às vezes a gente fala tanto da imagem e quando você fala, por exemplo, o nome Carol Gonçalves, as pessoas podem não lembrar. Se você mostrar uma foto, as pessoas podem também não lembrar. Mas se você disser, aquela vereadora que subiu na pedra lá no dia que o presidente veio e jogou uma bandeira com o nome fora Bolsonaro, aí as pessoas lembram. Então, é muito interessante essa questão, porque você vai entendendo que vai ter um ponto, vai ter outro ponto que vai lembrar aquela pessoa ou não. Porque, às vezes, você acha que é muito a imagem e, por outras vezes, é outra coisa. Às vezes, eu vou trazer um exemplo assim bem simples, um cantor. Às vezes eu vejo uma imagem de um cantor, vejo o nome, não sei quem é. Aí escuto a música e eu lembro. A imagem vem da atitude de ter feito alguma coisa, né? Exatamente. Como você citou agora, ela fez tal coisa, sei quem é. Mas mesmo vendo a foto, mesmo vendo a entrevista, não sei. Mas fulano fez tal coisa, aí acaba lembrando. E da mesma forma que vocês se inspiram em outras pessoas, também vai ser uma inspiração, né? Exatamente. Então, o visual conta bastante. Inclusive, essa semana a gente viu um material produzido por outro parlamentar que foi justamente inspirado por algo que a gente fez. Porque esse material especificamente a gente foi catar referência e não tinha, porque a gente estava fazendo algo inédito. E aí, a partir disso, essa outra pessoa se inspirou para fazer como o da gente. Isso tem muito, né? E a gente ficou muito feliz, sabe? Porque a gente tá ali o tempo todo justamente catando referências e a gente ficou muito feliz em ser referência para outras pessoas. É verdade, assim, tem hora que a gente chega e se impressiona, diz, rapaz, é a mesma foto, né? Só muda o indivíduo. Exatamente. E a gente falando então dessa questão, né, de imagem, de identidade e o cuidado que se tem, né, do assessor, da assessora, né, com seu assessorado e manter essa reputação. Então, são vários cuidados que existem. E quando vem aí o processo de crise, até citaram, né, em relação à crise. Então, e a gestão de crise? Como o assessor gerencia um plano de crise? Já passou por algum processo, Gênesis? O Gênesis está começando agora, né, na assessoria, né, política. Como é que é esse preparo? Porque a crise é uma gestão, né? Então, gestão não só tem no momento, né, emergencial, mas também tem uma preparação. Isso, a gente tem um mandato, assim, com bastante equilíbrio, né? Bastante trabalho, principalmente, né? É um trabalho incessante, mas
como é algo bem concatenado, né, entre os núcleos, né, de decisão, núcleo político, núcleo de comunicação, no que existe um planejamento traçado, né, isso dirime muitos percalços que possam aparecer. E quando, porventura, acontece algo que não se esperava, como essa conexão já existe, então é possível, com rapidez, com celeridade, trazer as respostas, linkadas também com o âmbito jurídico, né, para trazer as respostas para a população. Porque o político, eu gostava da fala que o saudoso professor Reginaldo Melo dizia, né, ele era cordelista também, ele dizia, é empregado da gente, né? Quem paga o salário do político, do servidor público é o povo. Então, o povo tem o direito de ter a informação correta, de saber o fato de maneira correta, né? Então, quando acontece alguma coisa que gere alguma dúvida, que gere algum questionamento, é preciso que a informação chegue da melhor forma, da forma mais objetiva e alinhada com os parâmetros jurídicos e com aquilo que a sociedade precisa saber. Eu, inclusive, achei muito importante a colocação do Gernerson, porque, por muitas vezes, você enxerga um perfil de um determinado político que se sente, assim, na obrigação de argumentar com outros políticos. E, por muitas vezes, ele se perde justamente nessa necessidade. Então, às vezes, você sobe ali na plenária, e aí você traz uma pauta, um assunto, um discurso que você quer trabalhar naquele dia, e aí você vai receber uma réplica, uma tréplica, e seja lá mais o que tiver depois disso. E acaba se tornando justamente uma discussão de algo que não vai levar a lugar nenhum. Porque ninguém ali vai abrir mão do seu pensamento, ninguém vai ali pensar diferente por conta que o outro trouxe um argumento válido, e aí vai começar justamente a trazer outras coisas que não tem nada a ver com o que você está tratando ali. Como na semana retrasada a gente trouxe justamente um assunto sobre indicações parlamentares, que é algo totalmente interno da Câmara, e quando se viu estava se discutindo sobre a morte de Marielle Franco. Então, assim, totalmente se desviou do que a gente queria conversar, do que a gente queria falar, e aí a gente trabalha justamente tentando trazer para a nossa pauta, para o que a gente quer discutir, para o que a gente precisa falar naquele momento, para que não se perca dessa maneira. Então, trazendo aqui para a colocação do Gernerson, é justamente pensar na população, no eleitor, na pessoa que está ouvindo aquela plenária, porque lá em Toritama a gente transmite por meio da rádio, e é justamente pensar no que as pessoas que estão em casa vão avaliar e refletir sobre a fala da Carol. Então a gente pensa muito sobre a questão de como as pessoas vão interpretar o que a gente está dizendo. E pensar também no que a gente vai fazer para que as pessoas saibam do posicionamento da Carol diante de uma crise. Uma coisa muito importante assim, de trazer é que quando a gente fala de fake news, a gente pensa que, então se surgir uma fake news, vamos combater ela o mais rápido possível, né? E por vezes a gente também precisa saber até onde a crise até é benéfica para o nosso assessorado. E isso é bem complexo, porque a gente fez uma campanha na semana passada para a emissão de carteirinha de estudante, que é algo que nunca houve em Toritama, que não tem, as pessoas até não sabem do que se trata, e a gente trouxe a UNE, né, União Nacional dos Estudantes, para emitir essas carteirinhas em Toritama. E aí a gente estava indo de escola em escola, de sala em sala, para poder divulgar, estava muito cansativo, porque a gente também tem outras coisas para fazer, e aí surgiu uma fake news. De que a carteirinha que a gente estava emitindo ia vir com uma foto, com fora Bolsonaro. E assim, né? Eu disse, cara, a gente tem que fazer um posicionamento, uma nota de esclarecimento, alguma coisa aqui para poder desmentir isso. Aí Carol disse, não, deixa, porque aí pelo menos o pessoal falando sobre isso, a gente vai ter alguém divulgando que a gente tá fazendo essas carteirinhas. Mas depois vocês deixaram. Aí é claro, assim, depois a gente cuidado. foi até a rádio. Hoje em Toritama, o principal veículo de comunicação ainda é a rádio, todo mundo ouve, e aí a gente justamente por meio da rádio trouxe a verdade, né, desmentiu essa fake news, e a nossa ação foi um sucesso. Que bom. Mais algum comentário? Em relação às eleições, como é que vocês estão se preparando para isso?
Mesmo que vai ter, né? No caso, eu acho que não vai ter para vereadora, mas como é que é essa preparação para as eleições? Fica mais intenso, né? Não tem como não ficar, né? Porque até as emissoras, né? Os veículos, os cuidados são redobrados, né? Isso. Tem os períodos, né? Exato, e as normas eleitorais vão mudando, né? Tem sempre um detalhe ou outro, né? Então, isso a gente faz muito alinhado com o departamento jurídico, né? Para que seja tudo dentro dos conformes. Tem essa questão, né? O meu assessorado apresenta programas de rádio, então vai ter aí o dia, a data. Até quando? Né? E aí a gente está de olho nisso também, né? Fazendo todo um planejamento para que aconteça tudo dentro do prazo, da melhor forma possível. A questão da eleição, né? Da campanha eleitoral realmente é um ritmo intenso, assim, maravilhoso, porque são somente 45 dias, né? Que voa, né? Num instante, né? A gente está gravando aqui, hoje é dia 27 de maio, né? Quer dizer, dia 2 de junho, vão faltar 120 dias, né? É uma licença, né? Então, é tudo muito rápido, né? E é um momento de prestação de contas, né? Não é mais o primeiro mandato, né? Não é mais uma espera, é alguém que tem respostas, Então, que tem resultado. Até isso para assessoria é diferente, né? Uhum. Quando se inicia, quando o candidato ele, né, ainda vai ser conhecido, está se colocando, né? Está se colocando e quando ele já vem, né? Exato. Né? Com a sua bagagem. E mesmo, porque é o primeiro mandato, né? Apesar de ter uma produção que muitas vezes eu me lembro que até, acho que foi Geraldo Freire, né? Tava comentando que tava vendo tanta coisa que pensava que ele já estava no segundo, terceiro. Porque já é envolvido, né? A produção, envolvido, né, legislativa é muito intensa, né? Quando se quer, né? Quando se deseja produzir, quando se deseja realmente trabalhar. Não há, às vezes as pessoas, a população comum tem, né, um pouco a ideia, não, político não faz nada, porque alguns realmente não o fazem, né? Mas que, assim como em toda profissão, né, em todo lugar, né? Tem vendedor que não vai atrás, tem professor que não se planeja, né? Então, em todo canto tem isso, né? A gente precisa entender, inclusive, que o processo de campanha eleitoral é para o eleitor conhecer. E é importante essa participação, né? Porque de tanto ele participar, as pessoas acharem que ele já está no ramo, acaba conquistando uma confiança maior de quem não conhecia. Perfeitamente. Exatamente. No caso da Carol, ela é vereadora, esse ano não tem eleições municipais, mas as pessoas justamente esperam dela um posicionamento. Uhum. Inclusive, a minha pergunta já era essa. Muito bem. Como você tá sendo trabalhar em um período, né? Trabalhar com assessoria de política num período eleitoral. Já está sentindo um clima, então, né? Exatamente. As pessoas sempre perguntam, a gente tem um projeto que se chama Gabinete no Bairro, então toda semana a gente visita um bairro diferente de Toritama, a gente vai de casa em casa conversando com as pessoas, e aí as pessoas perguntam, e o presidente, vai ser quem esse ano? E o deputado? E ninguém pergunta quem é o senador, porque eu acho que as pessoas até esquecem que tem esse bendito também para votar. Mas governador, deputado e presidente, o pessoal sempre pergunta, e a gente justamente já fez uma reunião para trabalhar sobre isso, para pensar em quais justamente seriam os candidatos que a gente iria apoiar esse ano, pensando muito no que a gente também conseguiu conquistar por meio disso, sabe? Qual foi a pessoa que mais esteve alinhado ao nosso mandato também, para que a gente conseguisse trazer algo para Toritama. Porque não é só chegar para as pessoas e dizer assim, vote em fulano, mas vote nessa pessoa, porque essa pessoa trouxe tal coisa para Toritama. E isso nos beneficiou de tal forma. Tá entendendo? Porque... E qual o alinhamento das propostas, né? E justamente porque o eleitorado de Carol, ele é um eleitorado de opinião. São pessoas que pensam, que querem um argumento para que elas votem naquela pessoa. Então, Carol trabalha muito com isso. E a gente também tenta trazer esses argumentos para o momento que a gente está ali conversando com as pessoas e também trazendo justamente esse posicionamento de quem a gente vai votar, mas também o porquê.
porque acredito que também não adianta só dizer, ó, voto em fulano, porque a pessoa não vai nem lembrar depois quem foi a pessoa que Carol falou. Mas talvez se a gente trouxer justamente esse argumento, essa contrapartida, isso faça com que as pessoas reflitam e também entendam que existe ali alguém que realmente vale a pena ser votado. Acredito que isso é muito importante. E Milene, em relação à televisão? Nesse período já está todo mundo... Nesse período todo mundo de já, começo. mesmo quem não está diretamente, mas já está envolvido, que já está diretamente. Principalmente vocês quando também. eleições municipais é mais pesado, né? Assim, porque tem toda uma cobertura, toda uma carga horária específica para essa questão do horário dentro do jornal, né? Eu lembro que há 2 anos existem algumas pautas voltadas para reportagens relacionadas ao meio ambiente, a saúde, a educação, e aí trazia as falas dos candidatos para eles, né, mostrarem quais eram as suas ideias para diante desses discursos. E é interessante que a gente vê muito também da população esse retorno de porque fulano de tal, o prefeito falou sobre tal deputado, que ele vem aqui calçar minha rua. É muito comum a gente ouvir, às vezes não entra muito em reportagem, digamos, problema de comunidade, né, de esgoto a céu aberto e tal. Aí quando a gente vai conversar, o repórter vai conversar, eles sempre escutam também. Porque fulano disse que vinha aqui, ou um candidato a deputado estadual veio aqui, mas não voltou. Sempre tem esse... É menor, claro, porque não se compara, né, uma eleição estadual para municipal. Pelo menos em Caruaru, como é maior que Toritama, a gente não escuta tanto, mas acho que lá a população vai lembrar mais. Eu venho de uma cidade pequena também, Cachoeirinha, que é, não sei se menor que Toritama, mas era muito comum a gente ouvir eles falar mais de deputados. Porque fulano de tal veio aqui há 2 anos, subiu no palanque com fulano e disse que ia fazer isso. Se fez, e ele fez mesmo, ele calçou minha rua. Fala que foi essa pessoa, assim, né, porque disse que ia lá e ia cumprir a promessa. Mas sempre tem, a gente sempre vê, mais nos bastidores, né, das reportagens, o discurso de candidatos a deputado. E o cuidado na edição, por exemplo, alguém está dando uma entrevista e tem um pôster de fulaninho ou ciclano. Exatamente, cores, né? Quando parte dessa questão, não pode. Imagina, eu já presenciei uma vez um ao vivo em que a gerente entrou na exibição de jornal, muda o enquadramento, cobre com imagem, porque tem muita bandeira lá atrás do candidato. Não pode, gente, não pode. Às vezes são coisas que a gente não consegue administrar com rapidez, porque televisão é segundos, são segundos. Você tem ali 3 minutos de vivo. Então, 1,5 já foi com a abertura do repórter, dizendo que está aqui conversando com Cristina sobre tal coisa. Então, quando vem ver que lá atrás tem... Às vezes é minúsculo, mas quem está em casa vai dizer, olha, ali... vai achar que está apoiando, sendo que às vezes a gente acaba... Né, cor de camisa de repórter muda completamente. Exatamente. Não vai ter que ver as cores partido, que pode, né? Por causa do partido. Às vezes branca não pode. Aí tem que ter todo um cuidado. Não pode de jeito nenhum. Se tiver com a cor e fizer uma passagem, a passagem do repórter cai, porque não pode ir pro ar. Tem até alguns casos assim, meio folclóricos, né? Dizem, por exemplo, que houve em Caruaru um candidato, né? Que evidentemente não podia aparecer, só que ele tinha um irmão gêmeo que tinha um cargo relevante na cidade, não foi, estava dando entrevista ou estava numa propaganda. Então, trabalhando na imagem do assessorado. Isso sim é diferenciado, né? Ai. E, Generson, você já trabalhou no Extra e com o jornal impresso. E como é que você diferencia o jornal impresso com o digital? Esse processo aqui, né? O impresso já vai saindo, né? E agora o boom, né? Vai sendo substituído. Acho que por ele ainda estava no impresso. O jornal impresso, principalmente da forma que a gente trabalhava no Extra, que apesar de ser um jornal, na verdade era um hebdomanário, né? Um semanário, né? Ele tinha uma linha editorial de revista. Então não era só trazer um fato, né? Era analisar, né? Trazer opiniões
né, especialistas. Aprofundar, né? Porque Aprofundar. tinha dado reportagem, não é? Porque aprofundava. E é uma coisa, inclusive, que eu sinto falta aqui na cidade, né, em Caruaru. Na minha avaliação, assim, ficou uma lacuna que não foi preenchida, né, eu não consigo perceber. E o que me causa ainda mais espécie é que me parece que a sociedade não está nem aí, né? Assim, às vezes as pessoas me parecem que estão acostumadas a 3 parágrafos em matéria de blog, que é muito importante, é preciso ter essa celeridade, mas que às vezes esse excesso de informações não contribui necessariamente para a formação de um conhecimento. E o jornal impresso tinha essa função, que eu não sei hoje como é que se pode tentar de alguma forma retomar isso. Talvez a faculdade, né, consiga, né, encontrar luzes para essa situação. A gente tá aqui ainda falando, né? De ser editor. Aqui tem ser, né? Ele falou ser jornalista, ele trouxe, né, a reflexão sobre ser jornalista e ser editor de impresso. Essa tua experiência como editor de impresso, o que tu traz para o teu cargo atual de assessor? Porque tudo é uma bagagem, né? Uhum. Eu acho que principalmente esse olhar da imprensa, né? De saber o que é que efetivamente é um fato gerador de notícia, né? De saber efetivamente qual o foco, né? Despertar aquele faro, né? O jornalista não é cachorro, mas tem faro. Às vezes as pessoas pensam que determinado aspecto vai ser o mais relevante e às vezes não, às vezes é um outro detalhe, é um outro posicionamento, é uma fala que foi dita em uma determinada circunstância que vai fazer toda a diferença. Então, enquanto repórter e editor no jornal impresso, tinha muito isso. Quantas vezes, por exemplo, eu não fui para entrevistas coletivas, né? O assunto, a pauta era uma, mas ali no meio a gente mudava completamente o foco, né? Porque encontrava esse gancho, né? Então acho que isso se mantém, né? Se fosse para eu ver o que ele está dizendo ali... 45 minutos. Ok. Então, já que a gente está falando de jornal impresso, né, vamos entrar um pouquinho na escrita, já que vocês têm em comum também isso, né? São escritores. Então, como é que essa paixão pela literatura, o que é que vocês escrevem? Já sei de algumas pessoas aqui, né? Dos dois um pouquinho, não sei se eu sei muito. Mas aí, para quem está acompanhando também, poder acompanhar vocês e a gente falar um pouquinho também da literatura caruaruense, né? Do que tá aí, né? Quais são as possibilidades e pessoas também que escrevem muitas vezes, né? Que fica guardadinho e não publica. Então, conta pra gente como é essa paixão pela literatura e o que vocês escreveram, andam escrevendo, quais são as perspectivas enquanto escritores. Então, eu acredito que eu pensava, quando eu entrei na faculdade, que justamente o fato de ser escritor ia me ajudar em muitas questões. Só que aí, na verdade, eu acabei encontrando justamente um empecilho. Porque eu, enquanto escritor, eu sou muito subjetivo. Eu gosto de trazer adjetivos para as coisas. E enquanto jornalista, eu tinha que arrancar todos os adjetivos possíveis e ser o mais direto que pudesse, sabe? Mas eu acredito que tanto na parte de escrita, de jornalismo para site, como também na questão da minha escrita mais ficcional, e também até mesmo quando a gente está ali produzindo um roteiro para um vídeo que vai para o Instagram. Eu acredito que o que tem muito em comum é a forma como a gente vai contar uma história. E eu acredito que isso influencia muito, sabe? A partir do momento que você tem a experiência de contar histórias, você vai aderindo maneiras de conquistar a atenção daquela pessoa, de quem está assistindo, de quem está lendo, de quem está escutando, e justamente pensar de que maneira eu vou me colocar naquele material específico. Eu sou escritor de terror, não comecei escrevendo terror, mas
a vida me levou para isso. E é justamente pensar de que maneira eu vou tratar um assunto como esse, que aí às vezes as pessoas têm muito receio, né? Terror, meu Deus do céu, não quero. Mas até mesmo dentro do próprio terror, encontrei a oportunidade de justamente trazer assuntos que não tem nada a ver com o gênero. Não que não tenha nada a ver, mas que não necessariamente se trata de algo sobrenatural, mas que a gente traz discussões até mesmo da vida e de personagens que têm problemas comuns, como pessoas reais. E isso é muito interessante, porque por vezes eu me encontrei me inspirando na própria vida real, no próprio assunto que eu consumia enquanto jornalista, porque às vezes as pessoas leem meu livro e dizem assim, não, isso aqui jamais aconteceria. E quando você vai para a imprensa, você vê que aconteceria sim, e aconteceu, e que é possível sim, sabe? Então eu acho isso muito interessante, a maneira como a gente vai mesclando o que é real, o que é sobrenatural, e ao mesmo tempo as pessoas terem mais medo do que pode ser real do que necessariamente não é. Então acho que isso acaba sendo uma dinâmica que nem eu mesmo ainda me entendi, mas estamos indo para algum lugar. E essa tua junção acaba criando o teu próprio perfil, né? De quando a gente lê algo, saber que foi você que escreveu. Exatamente. E identificar o autor. Exatamente. Acredito que nesse processo de escrita a gente vai justamente aderindo uma técnica, né? Da maneira como a gente vai justamente trazer os fatos. Por muitas vezes, como a gente acaba tendo muitas referências de outros portais de notícia, no que a gente pega aqui, no que a gente pega ali, a gente também vai mudando essa técnica, a gente vai encontrando maneiras mais interessantes de contar um fato, e é engraçado, porque a gente vai gerando um gênero para cada tipo de notícia. Então, é um concurso, eu já sei toda a estruturazinha de como eu vou falar daquele concurso. Quantas vagas, quem pode se inscrever, como se torna inscreve. automático, né? Você se já torna vai automático. rápido. E isso é muito interessante, porque isso facilita o nosso trabalho. A gente sabe que a gente precisa ser rápido, que a gente precisa ser prático, e isso vai justamente nos ajudando nesse processo. E Gênerson? Perfeitamente, né? Inclusive, eu admiro muito. Eu não sou assim um Stephen King, né? Embora eu goste bastante. Até gostaria, inclusive, de mesclar. Eu já tive alguns projetos. Não vou fazer uns cordéis aqui contando umas histórias de terror e tal, mas eu não tive essa verve, não, né? Inclusive Realmente. eu leria, tá? Só pra constar. Então, Gênerson, você escreve cordéis. Exatamente, né? A poesia, sobretudo a poesia cordeliana, né, tem um excesso de síntese, né? Eu gosto de um exemplo de um início de um cordel de Abdias Campos, que ele diz: dia de feira comum na cidade de Exu. Aí, em 2 versos, ele está dizendo tudo, né? Se é um dia de feira comum, ele está contando que Dona Maria se acordou de madrugada, pinta todo o cenário, né? Então acho que tem um pouco essa similitude, né, por conta de tentar sintetizar as ideias. Só que o cordel, né, a literatura também é o belo, né? E o belo é o logos que se faz carne, né? Como diriam os gregos, né? E o Humberto Rode, por exemplo, né? É algo etéreo que vem para a matéria. E o jornalismo é né? É da terra, né? É telúrico. Então, eu acho que a maior dificuldade um pouco é essa, né? A literatura é algo mais universal, né? Vem do uno para o todo. E o jornalismo se mantém um pouco mais nesse parâmetro. E isso daria uma outra discussão, inclusive dentro de filosofia. É isso mesmo. Em relação aos cordéis, quanto tempo que você escreve? Desde 99. Fazia 7ª série. Chamava-se 7ª série naquela época. Né? Então despertou cedo, né? Foi. Despertou bem cedo. Tem como um trechinho pra gente de algum cordel? Tem média quantos já produzissem? Não, né? Muito tempo, né? Muito tempo, muita coisa. Tem como a gente tentar
fazer algum improviso, alguma coisa assim. Se você quiser ficar à vontade, tá? Que a gente bom, conhece um bom. pouquinho mais. Posso adiantar que é bom. Para misturar a essência de poeta, cordelista, ao lado de Brendo Washington, que é este grande artista, aqui nesse podcast, nessa conversa celeste, no nosso ser jornalista. A professora Cristina, a grande amiga Laís, junto a Milena Macedo, é que eu fico mais feliz, pois a gente vibra e sente o etéreo, o transcendente se mistura com a raiz. Ser jornalista, o que é? Alguém pode responder? Eu mesmo ponho a pensar, então eu fico a dizer que jornalista é essência, é virtude e é prudência, é ser feliz e viver. Rapaz. Muito bom. Lindo, Parabéns. Fiquei emocionada. Muito lindo, né? Cada um, né, tem os seus dons, né? Parabéns pelo seu. Um dos, né? Um dos seus. Então, a gente falando de escritores, a gente pensou também, a gente pensa em publicações. Como é que é publicar, né? O público caruaruense conhece o trabalho de vocês? Como é que é esse processo de incentivo dos escritores caruaruenses? Tem editais? Como é que se encontra? Então, eu acredito que no meu caso eu tenho um perfil muito diferente do que se poderia chamar de regional, porque eu não gosto também muito desse termo, mas digamos assim, que exista um processo de escrita regional em Caruaru, que vai trazer textos e escritas mais tradicionais, e eu venho dentro de um âmbito muito do que poderia se chamar de contemporâneo, mais moderno, de uma ficção que é mais pensada no entretenimento, nem tanto na reflexão. Então, eu acredito que isso me impulsionou muito a pensar na minha escrita de uma forma muito nacional mesmo, sabe? De poder também ter um público que pudesse estar em São Paulo, que pudesse estar no Rio de Janeiro, que pudesse estar em qualquer estado do Brasil. Então, as redes sociais também me permitem que eu trabalhe dessa maneira, de pegar um livro que eu faço escrito, que eu escrevo aqui, mas que eu mando para São Paulo, para que a pessoa que está em São Paulo vai ler. E, inclusive, o meu primeiro livro, que se chama Anamélia, eu publiquei ele e a história se passa em São Paulo. Então as pessoas se questionam, como é que tu mora em Caruaru? Como é que tu tem todo um cenário para escrever uma história e tu escreve uma história lá em São Paulo? Aí eu digo, olha, eu não tenho muito como andar na história, ela meio que se faz. Então, se ela acontece em São Paulo, eu só escrevo que é em São Paulo. E aí, o que acontece? Dentro desse processo, eu fui me encontrando dentro de Caruaru, conquistando meu público também aqui na cidade. E é um perfil de pessoas, querendo ou não, mais jovem também, que se identifica e que acaba também se interessando em conhecer o escritor. Porque é uma dinâmica que as pessoas não estão habituadas, né? De conhecer um escritor. Elas estão acostumadas a ir na biblioteca, ir na livraria, pegar o livro e levar para casa. E a partir do momento que elas têm a oportunidade de conhecer quem escreveu aquele livro, de tentar entender o que se passa na cabeça daquele escritor, porque nós somos tidos como pessoas ou muito malucas ou muito geniais, então elas sempre querem entender o que é que se passa na nossa cabeça. E aí acaba sendo esse processo de sentar, conversar, e isso também acaba, de certa forma, sendo muito importante nesse processo da venda do livro, que eu não gosto muito também dessa palavra, se eu pudesse não vendia, mas a gente precisa se manter, né? Se sustentar. Os destaques, como é que a gente faz para adquirir? Como é que o pessoal pode adquirir? Então, no momento, especificamente, o meu livro está com um contrato encerrado com a editora e a gente está justamente trabalhando para trazer um novo formato do mesmo livro, porque aí a gente encerrou o contrato com a editora que publicou ele, o primeiro exemplar, e aí a gente vai trazer já com uma outra editora, não só o primeiro livro, como o box completo da trilogia. Então, daqui para o final do ano está saindo. Então, para me acompanhar pelas redes sociais, né, você vai sabendo aí das novidades. Então, destaca a tua rede social. Minha rede social se chama Autor Brendo Washington. Escrevendo Autor Brendo já aparece. Então, para facilitar a vida de vocês, é isso. E Generson? O Instagram é @generson.alves.
Aí sempre tem alguma novidade, sempre tem alguma coisa, né? O cordel tem uma dinâmica de produção mais rápida, né? Digamos assim. Então sempre tem uma novidade, é só acompanhar. E o público? O público. Com as redes sociais a gente vê isso que o Brendo mencionou, né? Que não é um regionalismo, né? É universal, né? Quase como, por exemplo, um José Condé vai dizer que José Condé é regional porque era terra de Caruaru. Não, ali ele está falando de tudo, né? Literatura é isso, né? Esses dias mesmo eu fiquei emocionado que eu recebi uma imagem de um menino, acho que de 7, 8 anos, de uma escola lá de São Paulo, que pegou um poema meu e usou num trabalho, né? Então, a gente não sabe onde é que chega, né? E isso é encantador. Muito bom mesmo. Vamos falar agora um pouquinho do audiovisual, para mim também, né, destacar. Brendo tem experiência com audiovisual e você faz na edição de imagem. Conta Isso. pra gente um pouco da tua função, porque a gente só fica, né? Pensa quem aparece, mas tem quem fica por trás ali para aquele produto sair tudo bonitinho, ou a informação chegar, né, através, né, do repórter, do apresentador. Tem outras pessoas que estão ali também por trás. Nos bastidores, né? É um trabalho minucioso, né? Você trabalha com isso também, você vai saber. É bem detalhista, cauteloso. O repórter, quando ele entrega pra gente a página com a reportagem, ele já entrega com todas as indicações, né? Inclusive os trechos para entrar da entrevista feita com as pessoas. E a gente basicamente faz isso, a gente constrói o que foi produzido na rua, quando o repórter vai para a rua, faz a entrevista, o cinegrafista faz as imagens, e a gente pega o off, que é o que o repórter conta, a história que ele conta por meio do áudio, e ilustra com as imagens que o cinegrafista fez, escolhe os trechos exatos das entrevistas e no final fica o que a população assiste no telejornal, na internet, no G1 e tudo mais. E esse processo, enquanto jornalista, é muito interessante porque existem outros colegas de trabalho que não são jornalistas, mas também trabalham na mesma função, que o que nos limita é isso, eu tenho a responsabilidade de finalizar esse trabalho. Então, não é porque um editor de texto vai vir revisar que eu vou ficar, não. Se ocorrer um erro, não tenho culpa, porque outra pessoa viu depois. Mas saber da responsabilidade, né, ao produzir aquilo ali. Em relação a tempo também é interessante, porque, como a gente já mencionou aqui no início, às vezes as pessoas dão entrevista de 5 minutos, entra 15 segundos ou menos, né? Às vezes a pessoa não fala muito bem, não responde muito bem, faz um sim, não, é verdade. Não dá nem tempo para entrar o nome da pessoa, mas se aparecer na reportagem, eu acho que é bem válido. Então, esse é o processo. Existem diferenças de edições. Por exemplo, já que estamos falando do dia 27 de maio, fez um ano hoje do quadro Som e Sotaque, lá da TV, que é um quadro musical. E eu geralmente faço as edições, que são entrevistas com cantores. E geralmente é a mesma coisa, né? São 10 minutos de entrevista com trechinhos de conhecer a história da pessoa e cantando os seus sucessos. Só que como foi um quadro de um ano, a gente fez um conjunto dos melhores momentos do quadro. Foram mais de 50 programas neste um ano. Então me deram a responsabilidade de juntar os melhores momentos. Então tinha que saber exatamente quais são os cantores conhecidos também, porque existem aqueles que são escolhidos, e dentro desse cantor, quais são as melhores músicas, quantos cantores vão entrar. Eu sei que no final, a edição tinha que contar uma história, porque não existia um repórter ali conversando. Eu tinha que pegar os arquivos, cortar, juntar e contar uma história com aquilo ali. Esse foi um exemplo hoje do que a edição é capaz de fazer, né? Que é bem diferente do que a gente edita todos os dias, falando sobre buraco na rua, falando sobre processo de vacinação, a importância da vacinação para as crianças, questão de... Enfim, todos os assuntos que vocês podem imaginar. E você acaba, de certa forma, tendo o desafio de dar sentido para um material como esse, o exemplo né? foi isso. No final, as pessoas precisavam entender, assim como
Se era um arquivo, precisava ter algum texto ali para mostrar, para as pessoas não ligarem a televisão no meio do programa e ficar sem entender. Gente, isso não passou já? Não tô entendendo. Então tinha que ter algum recado, ó, programa exibido no dia tal, tal e tal. Interessante que Brendo pontuou contar histórias e Milena também, né? É verdade. Então, nesse contar de histórias, como é que você contou a história do seu TCC através do documentário? Brendo, né? Como o audiovisual, a gente vai se entrelaçando, né? Também, então- Aproveitar um ensejo. Também. Foi, meu TCC foi audiovisual, uma série documental sobre minha Pronto, cidade. então, Inclusive, Brendo vai destacar como foi contar essa história e Milena também. inclusive, como a Milena falou, né? Tem gente que fala, você faz uma pergunta assim de quilômetros e a pessoa diz sim ou não. É verdade. E assim, isso gera uma dor de cabeça, gera, mas parece que é bem mais complicado quando a pessoa fala bem demais. Exatamente, fica Que uma aí você dúvida, diz né? o que é que eu vou tirar daqui se a pessoa falou 5 minutos de uma coisa que as pessoas precisam ouvir. E aí eu acredito que o meu principal desafio não foi gravar, não foi entrevistar, porque é uma coisa que eu amo fazer, por mais que você tenha dor de cabeça de estar o tempo todo ali de olho no equipamento, se tá dando tudo certo, se tá tudo gravando, se tá tudo ok, porque eu fiz tudo sozinho. Mas eu acredito que foi bem mais tranquilo gravar do que editar. Porque o TCC tinha que ter 30 minutos e cada entrevistado tinha 60 minutos de entrevista, 3 entrevistados. Documentário é... Aí como é que eu vou tirar 30 minutos de 180 minutos? E aí justamente foi esse desafio de tentar pegar pedaços de uma mesma fala e por mais que você faça a entrevista de frente para trás, quando você vai editar, você pega uma coisa que está lá atrás, bota aqui na frente, pega a que está na frente, bota lá atrás e junta É o mistério da as edição, falas. né? E aí dá sentido a isso, sabe? Porque pra você, às vezes, parece que faz todo sentido do mundo. Aí você vai pra casa, dorme, quando acorda no outro dia, você diz, o outra que eu coisa. fiz aqui que eu não entendi? O que é que tá acontecendo, minha gente? Então, eu acredito que o principal desafio foi esse. É justamente você decupar algo e fazer com que isso tenha um sentido, que isso conte uma história. Até porque, como eram 3 entrevistados e praticamente eu estava contando o mesmo assunto, que Fala era um assunto. as dificuldades desses 3 estudantes que entraram na faculdade por meio de cotas, e eles tinham que trazer a história deles para mostrar um pouco sobre meritocracia, sobre todo esse sistema que as pessoas tanto criticam por meio de falas muito genéricas. E aí era justamente falar um pouco da infância deles, como foi a vida deles na escola, nesse processo de entrar na faculdade e de permanecer na faculdade, porque não é só entrar, é sair dela. Verdade. E sair dela de preferência com um diploma na mão. E só trazendo realmente a realidade desses 3 personagens é que eu consegui trabalhar a importância de falar sobre isso, sabe? Só que aí, ao mesmo tempo, eu não poderia estar repetindo exemplos. Porque parece que, no fim Vai das ficar contas, cansativo, a redundante, história dos né? 3 personagens eram muito parecidas. As dificuldades que eles tinham que lidar. Então, às vezes, uma coisa que um falou, eu sentia que o outro trazia aquele mesmo assunto, então eu tirava. E aí eu Escolhia trazia qual se outro encaixava enfoque melhor, para né? aquele outro personagem. E aí foi esse processo que, quando a gente termina, a gente ainda não está satisfeito, mas a gente tem que entregar, né? É verdade. Então a gente entrega, O mas perfeccionismo sempre fala mais alto. Como é que a gente pode encontrar? o documentário está disponível no YouTube, se chama Cotados ao Mérito. Jogou lá na barra de pesquisa, já encontra. Muito emocionante, viu? Na construção, não foi? Nas histórias que já eram relatadas, já se trazia, né? Emoção que, como o Brendo também, né, ele é nosso egresso, que a gente não destacou tanto assim, mas ele é nosso egresso aqui do curso de jornalismo da SES Unita. E os trabalhos de TCC, geralmente, são trabalhos técnicos profissionais. Então, tem muito documentário, muitos documentários, né? Chegam multiplataformas, né? A fotografia também, né? Ela aparece também, a monografia é menos. E TCC, São mais práticos. principalmente, né? E o teu TCC? O meu foi uma série documental. A série nasceu já da dificuldade de saber o que eu ia falar, que era muita coisa, né? Foi sobre Cachoeirinha. Cachoeirinha é uma cidade conhecida por produzir couro e aço, né? Peças de couro e aço, a venda de queijos, de carne de sol, aqui na região ela é bem conhecida. Então eu queria contar a história da minha cidade, que eu amo muito, enfim. E aí, como eu ia fazer isso em 20 minutos, né? O meu documentário tinha que ser com 20 minutos. E aí, minha cabecinha pensou, eu vou fracionar e vou fazer uma série. A única coisa de série que eu sabia era da Netflix quando eu assisto, né? E aí eu fui buscando, pesquisando e
fracionei, né? O primeiro episódio eu falei sobre a vida da população de Cachoeirinha. Aí escolhi uma pessoa para contar, né, a vida no campo, como é. Ele faleceu a pessoa, mas ele adestrava búfalos, era conhecido na cidade por andar de búfalo dentro da cidade. Era uma pessoa, tinha isso também, trazer pessoas conhecidas. Para quem assistir de lá, reconhecer, e quem não conhecer, tornar essa pessoa conhecida, né? E aí o segundo episódio eu falei sobre queijo, depois eu falei sobre aço e depois eu falei sobre couro. Nisso eu trouxe a produção, né? Por exemplo, fui para a tenda fala-se tenda de aço e de couro e mostrei como é que faz uma cela. Trouxe também a questão da economia, que é forte para a cidade, né? Aí de queijo, fui para a zona rural, eu consegui ir para a zona rural para mostrar como eles fazem o queijo. E no final, né, graças a Deus, consegui contar a história, né? Com início, meio e fim. Mas também de forma individual. Quem assiste um episódio vai saber que se trata de Cachoeirinha e o objetivo foi mostrar essa produção para representar a cidade. E acaba se tornando caminho sem volta, né? A gente tá ali passando na rua, aí vem uma situação, poxa, isso daria um documentário Exatamente. tão massa. E nunca se assiste mais nada sem perceber os mínimos detalhes, nem que seja da fotografia. A mesma coisa na escrita. Cai uma pedra e a pessoa diz, vou escrever um livro. A pedra que caiu na minha frente. É verdade. Então, Milena, os meninos destacaram as suas redes sociais e a sua rede social. A minha rede social é Milena, com Y, Milena Macedo, _. É aberta, é só chegar lá e você vai ver muita coisa. Vai ver jornalismo, vai ver música, vai ver Já vou aproveitar edição. de seguir os 3 e ficar aí. Muito bem, a gente segue de volta. Exatamente. A troca. Foi muito boa a nossa conversa. Muito obrigada, Brendo, Jennifer e Milena. Eu que agradeço pelo convite, pela conversa que acaba também nos enriquecendo de alguma forma, né? A gente vem para falar um pouco sobre a nossa experiência, a gente também escuta a experiência dos outros e isso é muito importante também para esse processo do ser jornalista. Perfeitamente, né? Foi maravilhoso, né? Agradeço bastante e pensando na gente em outra oportunidade, estamos à disposição. Digo a mesma coisa, viu? Não só assim no improviso, mas precisar de alguma coisa, podem contar conosco. E muito obrigada por essa oportunidade, né, de estar falando sobre jornalismo aqui. Agradecemos a presença de cada um. E de Milena também, né? De cada um e de cada um. Finalizamos nossa série de podcasts Ser Jornalista deste semestre. Agradecemos a produção, aos apresentadores, aos convidados, à técnica e a você. Continue acompanhando as redes sociais, @jornalismoacesunita e @acesunita. Série de podcast Ser Jornalista, produção do curso de jornalismo Daiane Gabriele e Cristina Villanova. Jornalistas entrevistados, Brendo Austin, Gênerson Alves e Milena Macedo. Apresentação, Cristina Villanova e Laís Anjos. Edição, Rafael Torres. Podcast gravado no estúdio de rádio jornalismo da ACES Unita.